Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Começou a preparação para o duelo de sábado, já tem jogo novamente ao Fortaleza no Mineirão com um grande público, com volta importante na zaga, desfalques também para o técnico Leonardo Jardim. Vamos falar sobre a situação do goleiro Cássio. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois do empate do Cruzeiro diante da equipe do Atlético Mineiro, Cruzeiro no segundo tempo jogando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo praticamente, e o empate deixou o Cruzeiro longe de Flamengo e Palmeiras e ainda bem em termos de vaga à Copa Libertadores. Tanto que está lá no nosso centraldatoca.com.br uma matéria do Leonardo Gimenez, o Léo na geral. O FMG atualiza chances de título e vaga na Libertadores. Em termos de classificação para a Copa Libertadores, antes do Clássico, as chances do Cruzeiro eram de 99,62 e agora foi para 99,69. O Cruzeiro muito perto aí de confirmar uma vaga na Libertadores, aí independentemente de G4 ou G6 de pré-Libertadores, ir para a Libertadores. E em termos de título, segundo a UFMG, o Palmeiras tem 68,3%, o Flamengo 29,8% e o Cruzeiro apenas 1,8%. É o que traz a UFMG, então, sobre essas questões matemáticas. O Cruzeiro aí tem tudo para retornar à Copa Libertadores em 2026, que é o grande objetivo. Agora, para G4, o Cruzeiro precisa se firmar ali nesta briga. A derrota do Botafogo nesse sentido foi boa. Vamos aguardar aí o complemento da rodada e o mais importante, sábado, o Cruzeiro precisa acabar com essa sequência já de 4 partidas sem vitória, 12 pontos, o Cruzeiro somou apenas 3, então por isso também vê Palmeiras e Flamengo abrindo vantagem na disputa ali pelo título da Série A do Campeonato Brasileiro. Preparação para o jogo diante da equipe do Fortaleza, lembrando que o jogo é sábado às 9 horas da noite, preparação começou já na manhã desta quinta-feira, os jogadores foram para a toca, dormiram na toca e treinaram pela manhã e depois disso foram liberados, também fazendo todo aquele processo de recuperação. Leonardo Jardim tem 2 desfalques por suspensão, Kaique vai ser substituído aí pelo Cauã Prates e o Caio Jorge, que foi expulso. O Caio Jorge cumpre suspensão diante da equipe do Fortaleza. Gabigol será o escolhido pelo técnico Leonardo Jardim. Aí vamos ver o que mais vai pensar o Leonardo Jardim para montar um Cruzeiro que possa voltar a vencer, tendo a volta de Fabrício Bruno, que chegou hoje a Belo Horizonte, estará nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2 para o treinamento e retorna ao time, muito provavelmente, formando a dupla com o Vidalba, e uma boa resposta deu o Jonathan Jesus com a partida que ele teve, a atuação no Clássico. Muita gente falando sobre Caio Jorge, o jogador ainda terá um julgamento marcado no STJD, não deve ser na próxima semana, então ele retorna aí diante do Palmeiras e fica à disposição do técnico Leonardo Jardim, e vamos acompanhar aí o que o Jardim pode fazer para esse jogo diante da equipe do Fortaleza, com o Mineirão recebendo mais uma vez um grande público, hein? O Cruzeiro divulgou a parcial de mais de 29 mil ingressos vendidos, tem aí a sexta-feira e o sábado. Eu acho que teremos de novo um público na casa dos 40 mil torcedores, sabadão, 9 horas da noite, claro que todo mundo esperava aí uma vitória no Clássico, mas bora lá, o Cruzeiro precisa da Nação Azul
para voltar a vencer em casa e voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o Cássio, ele precisa cumprir o protocolo de concussão. É um risco muito grande o atleta, depois desse choque de cabeça, o choque que ele teve ali no lance com o William. Vou até pegar aqui o comunicado do Cruzeiro, porque naquele choque com o William, o Cássio, ele não conseguiu ficar em campo, né? Foi avaliado ali pelo Dr. Thiago Daniel naquele momento, então ficou claro uma preocupação. O atleta saiu apoiado, foi para o hospital, passou um pouco da noite no hospital e recebeu alta nas primeiras horas, e agora o atleta já está bem, né? Mas, como disse o próprio Cruzeiro, ó, após sofrer trauma na região cervical na partida dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, o goleiro Cássio foi encaminhado ao Hospital Horizonte, onde foi submetido à avaliação neurológica e análises complementares. Os exames descartaram lesões e o atleta recebeu alta médica ainda nas primeiras horas desta quinta-feira. Cássio seguirá o protocolo estabelecido para a concussão, acompanhado integralmente pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Com isso, não joga no sábado diante do Fortaleza, retorna contra o Palmeiras, e aí, tendência, claro, de Léo Aragão começando a partida no sábado. A última vez que o Léo Aragão tinha começado um jogo foi aquele jogo contra o Juventude, que o Cruzeiro goleou no Mineirão. Como que vocês avaliam o momento do Lucas Silva? Seria a hora de tentar pensar em um outro jogador para ser titular? Ou segue a dupla Lucas Silva e Romero ali? Na ausência do Matheus Henrique, e mesmo levando em consideração que o Eduardo pode fazer a função do Lucas Silva, eu permaneceria com o Lucas Silva. Eu acho até que fez sim o primeiro tempo, principalmente, muito abaixo. Tomada de decisões ruins, passos ruins, rotação também dentro do campo ruim. É preciso ficar mais atento, e aí não é somente para esse jogo, né? Falando desse jogo contra o Atlético, mas ainda levando em consideração que algo pode ser melhorado e ele tem a capacidade para isso. Eu não mexeria, a não ser que a gente tivesse o Matheus Henrique, não é o caso. Então eu tentaria um pouquinho mais. Eu não acredito que ele já chegou no teto, né? Acho que ele pode mais, mas tenha consciência disso. Não fez um bom jogo ontem, até melhorou um pouquinho na segunda etapa, mas longe daquele Lucas Silva que a gente sabe que ele pode entregar dentro do campo. Eu concordo muito com a Amanda. Acho que essa questão da ausência do Matheus Henrique acaba limitando as opções do Cruzeiro, né? O Rian Guilherme até em alguns momentos jogou como esse segundo volante, mas a sensação que passa é que ele veio para o Cruzeiro para ser um primeiro volante. E aí, salva a questão do Eduardo, o Cruzeiro tem o Christian, que hoje não joga como volante, mas poderia ser esse segundo volante, e tem o Murilo Hickman, mas eu não sei se o Leonardo Jardim tiraria o Lucas Silva. Eu concordo, Caramujo, acho que não foi só nesse confronto contra o Atlético, nos últimos confrontos achei as atuações do Lucas Silva um pouco abaixo, principalmente por tudo que ele veio construindo dentro do Campeonato Brasileiro, sendo um jogador importante. É o momento de tentar lidar com isso, né? Se fosse ali a questão, uma questão física, às vezes dar um período de descanso, colocar um outro jogador, tentar dar esse refresco para o Lucas Silva e depois ele volta, mas acho que pesa muito o fato de não ter o Matheus Henrique, que seria o substituto ideal. Vai faltar um jogador ali para ser o substituto do Lucas Silva, né? Vai faltar um jogador com as características que o Lucas Silva tem para poder acrescentar a esse time do Cruzeiro também, né? Acho que o Eduardo ele não consegue desempenhar o mesmo papel que o Lucas Silva. Tá num momento ali ruim, teve um momento bom dentro do Campeonato Brasileiro também. Para esse momento, não penso em substituí-lo, não. Talvez para 2026, dentro do planejamento do Cruzeiro, talvez necessite desse pensamento. Ô Caramujo, eu acho que, desculpa aí pessoal, o computador atualizou aqui, ficou um tempão aí fora, por isso que eu não tinha saído aí repentinamente. Eu acho que esse momento do Cruzeiro, ele é importante para a gente analisar, que é um sinal de alerta, né? Acho que, nada serve, meu Deus do céu, queda livre, não vejo por esse lado, porque
nessa oscilação, a gente teve a derrota aí com o Vasco e antes dessa aí tinha sido o quê? Ali para Ceará e Santos, né? Isso. E somente isso, né? Então, mesmo um time neste momento de oscilação, tá difícil para os adversários vencerem o Cruzeiro. Ontem, o rival aí, que tem um time mais ou menos, né? E desfalcado ainda. Mas não sei, às vezes os desfalques aí até seriam melhor para o Cruzeiro, né? Porque o zagueiro do lado de lá também deu assistência aí na data FIFA, né? Maravilhosa, inclusive. Pior do que a do menino lá pro Caio Jorge. Mas eu acho que é um alerta pro Cruzeiro, porque a gente está chegando aí naquele momento que título, vamos ser sinceros, né? O que Palmeiras e Flamengo vem fazendo aí está muito acima e vão brigar ali entre eles, diria, né? Não sei que aconteça algo muito extraordinário aí para o nosso lado, que eu não acharia ruim. Mas é um sinal de alerta para que o Cruzeiro precisa se reconectar rápido. São 4 jogos sem vitória. No meio disso teve uma ótima atuação que foi a do Flamengo. Não acho que o Cruzeiro fez um jogo ruim. Vi até algumas pessoas falando, os últimos jogos todos aí do Flamengo não. Acho que pode tirar isso aí. Tivemos alguns momentos bons nesses jogos, mas longe daquilo que a gente já entregou, né? Então, ontem eu até entendi o Wanderson voltar, porque é a melhor formação do Cruzeiro dentro de tudo que a gente já viveu nessa sequência aí boa com o Leonardo Jardim, né? E só não tinha o Fabrício, o Jonathan acho que fez um bom jogo, gostei bem do jogo do Jonathan Jesus, pelo alto, pelo chão, muito ligado, saindo, arriscando ali algumas jogadas ainda, né, em velocidade, mas acho que é a hora do Jardim, ele sabe, né, a resposta dele na pergunta que eu fiz, ele concorda que o Cruzeiro não tá aquele Cruzeiro que a gente viu aí encantando a todo mundo, né? Agora, o que ele vai fazer de diferente, aí temos que ver, não sei. O Lucas deu uma queda no ritmo também, assim como alguns outros, né? Então, acho que é hora dele pensar, não em, vai fazer uma invenção no time, não, mas uma peça ou outra ali, ele pode tentar um algo diferente. O Eduardo ontem, acho que pela circunstância do jogo, entrou bem, viu? Ganhou muita coisa ali, sofreu falta, duelos no alto ali que era importante ganhar. Ontem, em relação aos últimos jogos, deixar esse ponto aí, acho que entrou bem no jogo e foi importante ali para o Cruzeiro com 10, mas vamos ver. Acho que o Jardim pode buscar a solução aí, e aí sim, sábado não tem outro resultado mesmo, né? Agora acabou qualquer possibilidade de tropeço do Cruzeiro nesse jogo contra o Fortaleza, com todo respeito ao adversário, mas esse aí é o Cruzeiro ligado o tempo inteiro para buscar a vitória.